Estamos aqui na companhia do querido ator Giuseppe Oristani e numa data tão especial, né? Por que eu digo uma data especial? Não sei se vocês planejaram, se foi uma sincronicidade. Em novembro de 1967, Guimarães Rosa, além de enfrentar a saúde muito debilitada, ele também estava aguardando assumir a sua cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ele assumiu no dia 16 de novembro de 67. Né? E a sua peça justamente no mês de novembro. Exatamente. Né? Eu achei muito bacana Que isso. legal, é. Eu queria que você falasse um pouco de como você tinha a imagem do Guimarães de antes e quando o texto da Lívia chegou para você. Olha, esse texto da Lívia é um achado porque muito se trabalha no teatro com Guimarães Rosa, mas lidando com os personagens dele, né? O que nós mostramos nesse espetáculo é a figura do Guimarães Rosa. É ele próprio que a gente começou a desvendar através dos arquivos pessoais do Guimarães Rosa, de coisas escritas, manuscritas pelo Guimarães Rosa, encontradas na USP, no exterior, na própria casa dele, com os netos, com os filhos. E nós descobrimos uma coisa que deveria ser óbvia, né? Até mesmo os grandes gênios, os grandes homens, têm as suas fragilidades, as suas inseguranças e os seus desejos mais escondidos, que às vezes ele não revela publicamente, mas que ele carrega dentro dele com bastante vigor. Eu acho que a peça mostra isso para a gente, um Guimarães Rosa consagrado nacional e internacionalmente, mas que ainda não era membro da Academia Brasileira de Letras, uma coisa que, embora ele negasse publicamente, ele queria muito internamente. Então, a gente mostra um cidadão cheio de pequenas manias e de uma vaidade inacreditável e, ao mesmo tempo, uma humildade. Uma pessoa como todos nós, cheia de contradições, né? E o legal do espetáculo e o legal da cabeça do Guimarães Rosa, olha que interessante, ele insistiu muito para ser membro da Academia Brasileira de Letras e quando finalmente foi eleito por unanimidade, exatamente como ele desejava, uma coisa na cabeça dele bateu que ele pensou assim, eu não posso tomar posse, porque se eu tomar posse, eu vou morrer. Olha que loucura. E aí o que ele fez? Ele adiou. Ele foi adiando, as pessoas pressionavam ele para que ele tomasse posse, mas ele só foi tomar posse por não conseguir mais adiar 4 anos depois. Ele foi eleito justamente, como você disse, em novembro de 63. 67, é? Não, ele foi eleito em 63, mas ele só adiou, ele adiou 4 anos e foi tomar posse em novembro de 67. Em novembro de 67, ele tomou posse numa quinta-feira, dia 16 de novembro, e morreu 3 dias depois, exatamente como ele havia pressentido. É uma história muito maluca e ele era um grande homem, segundo os netos dele que viram a peça, ele era relativamente divertido com os netos, era uma pessoa... a mulher dele, a Araci, é uma grande heroína dos judeus, porque exatamente no período da Segunda Guerra Mundial, o Guimarães Rosa foi embaixador do Brasil em Hamburgo, na Alemanha. Então a Araci e ele conseguiram salvar a vida de muitos judeus porque deram a eles passaporte para que viessem ao Brasil. Ela recrutava, fazia todo o processo e o Guimarães assinava e salvou centenas de vidas com esse processo. Né? Inclusive a Globo fez uma minissérie sobre a Araci, né? A mulher do Guimarães Rosa. É um espetáculo muito interessante, ele dura 1 hora, mas ele é muito intenso e eu queria aproveitar essa oportunidade para convidar todos vocês. Nós ficamos aqui no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, todas as segundas e terças de novembro, às 20 horas. Você pode comprar o seu ingresso no Simpla e pode vir compartilhar esses momentos aqui com a gente. Eu vou gostar muito de receber vocês. E uma coisa muito interessante, Giuseppe, fazendo uma parte aqui, o Freud, ele também teve um evento parecido com esse.
essa coisa meio sobrenatural, meio supersticiosa, né? Que ele também escondia esse lado supersticioso. Toda a obra do Freud, os artigos mais importantes foram produzidos até os 65 anos de idade aproximadamente, que ele achava que ia morrer muito jovem. E, no entanto, ele chegou aos 83 anos de idade, né? E tudo mais. Então, isso cerca. E é muito interessante você conhecer, como você estava dizendo, o artista, as pessoas que nunca leram Guimarães Rosa vendo essa peça, quando elas forem ler o texto do Guimarães, elas já conhecem um pouco desse lado da humanidade. A gente se refere aos livros, a gente fala sobre o processo interno de criação dele. Um pouco de cada obra, a gente fala sobre esse processo interno de criação e a gente vê como é legal a gente ver um ser humano tão importante desvendado internamente, sabe? É bem legal. Apesar de ser internacionalmente conhecido, poliglota, essas coisas, nunca se esqueceu da sua querida cidade natal, a mineiríssima Cordisburgo, que é uma cidade pequena em Minas Gerais. Ele tinha essa mineralidade muito forte dentro dele e essa brasilidade também, né? Ele foi conversando com os sertanejos Brasil afora, descobrindo a maneira de pensar e de exteriorizar esses pensamentos que o sertanejo tem. Por isso essa grande invenção de palavras. Ele tinha um vocabulário muito específico nas suas obras, e isso é muito rico e é muito legal que nessa hora de espetáculo a gente consiga dar pinceladas sobre todas as emoções, todos os sentimentos internos de um cidadão como Guimarães Rosa. Eu acho muito bonito. Ele é um pesquisador da natureza humana que, apesar de ser poliglota, erudito, ele não tinha essa arrogância da erudição. Ele foi ao sertanejo, ele conseguia se comunicar muito bem com esse sertanejo para passar exatamente a experiência deles. Houve um tempo em que ele foi chefe, como ele era embaixador, ele foi chefe do serviço de demarcação de fronteiras. Então, ele viajava muito por esses interiores, justamente nesse trabalho de demarcar fronteiras de cidades, as fronteiras entre estados, fazer esse trabalho topográfico todo. Só que, segundo os parceiros dele desse trabalho, ele trabalhava muito pouco. E às vezes um ou outro menos compreensivo reclamava: o Rosa não faz nada. E os superiores, inclusive o Juscelino Kubitschek, que era grande amigo dele, falava assim: deixa o Rosa, deixa o Rosa. Porque ele ficava sentado conversando com os caras e anotando, tentando descobrir como é que o pensamento interno do povo do interior ia revelando a alma se deles, processava e ele exteriorizava esse pensamento. É muito bonito, é um trabalho... É uma coisa que eu notei no teu livro também, que foi a primeira entrevista que eu fiz com você estava para lançar o espetáculo a primeira vez. Isso. E quando você diz... sempre há um porém, né? A vida sempre existe um porém, a vida é feita de histórias, em que você fala de você também, que são coisas que a pessoa só descobre lendo o livro, que você foi obrigado, pela sua timidez, a criar um personagem, um alter ego, e que com o tempo foi criando uma espécie de criatura híbrida, misturando o você do passado com o atual. É isso mesmo, eu continuo sendo uma pessoa bastante tímida. Mas como logo no começo da minha carreira, eu comecei muito cedo, eu percebi que esse tipo de temperamento que eu ainda sou, ele não me serviria para essa profissão, ele não seria muito produtivo para essa profissão. Logo, nos primeiros anos, eu comecei a perceber que eu precisava mudar. E eu me lembro perfeitamente, com 17, 18 anos, eu indo me transformando numa coisa que, na verdade, não sou eu, mas que, de tanto fazer ao longo desses 50 anos... Acabou se amalgamando. Acabou ficando eu comigo mesmo. Essa é a razão que me faz querer voltar para casa logo. Porque isso, ao longo do dia, me cansa. Porque, embora esteja muito presente em mim, e eu faço isso com muita facilidade, eu finjo um pouco um jeito que eu sou. Então isso me cansa. Chega uma hora que eu preciso ir para casa e ficar eu mesmo, quieto, na minha, entendeu? Agora você me lembrou, Fernando,
Pessoa, o poeta é um fingidor, né? Finge tão completamente que Não chega é? a fingir que é Fernando Pessoa. E fechando esse papo maravilhoso, como é que tem sido o feedback das plateias que você tem passado pelo Brasil com o espetáculo em Isso. relação a você e a Guimarães? Olha, esse não é um espetáculo, eu tenho percebido por aí, para multidões, Sim. né? Mas é um espetáculo que todo mundo que vai ver, e eu já fiz para plateias grandes, para plateias pequenas, eu já fiz em vários lugares, as pessoas ficam tocadas com o espetáculo. Elas ficam realmente tocadas de perceber toda a humanidade de uma pessoa, que por acaso é o Guimarães Rosa, mas se a gente for investigar a tua vida e a vida de qualquer um que está nos assistindo, se a gente for atrás das coisinhas que estão por trás do que você nos mostra, nós vamos encontrar muita coisa que também vai tocar as pessoas. Cada ser humano é único, Sim. né? E é muito especial. Isso aí. Olha, muito sucesso nessa curta e muito especial temporada aqui no Teatro Muito Lanús. obrigado. Você sempre apoiando o teatro, isso é bom para nós. Obrigado. Obrigado, gente.